Fala galera, tudo bom? Meu nome é Vinícius, integrante do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica da UFMG, e nesse vídeo estou com o professor Wilton Mota, ex-coordenador do nosso curso, e o professor Federico Coelho, o atual coordenador em exercício do curso de Engenharia Elétrica, para conversarmos um pouco sobre os certificados do curso e tirar algumas dúvidas que alguns de vocês mandaram via Instagram e WhatsApp. Inclusive, os links para todas as nossas redes sociais, caso você queira falar com a gente e acompanhar os nossos projetos, estão aqui na descrição. Boa tarde, professor Wilson, tudo bom? Boa tarde, Vinícius, Thiago, professor Federico, tudo bem com vocês? Boa tarde, professor Federico. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem aí. Professores, para começar a nossa entrevista, vamos realizar algumas perguntas mais gerais a respeito dos certificados e, posteriormente, entraremos em perguntas específicas enviadas pelos alunos. Então, para iniciar, eu gostaria de perguntar para vocês: o que é um certificado no curso de Engenharia Elétrica? Bem, professor Federico, quer iniciar? Não, pode ser você mesmo. Pode ser? Tá. Mais do que eu nesse assunto. Bem, o que a gente chama de certificado hoje em dia, houve algumas mudanças recentemente, né, com relação principalmente às novas normas de graduação, e na verdade o que a gente chama de certificado hoje em dia está sendo parte de um esforço da universidade para expandir para todos os cursos, né? O nome, no fim das contas, ele vai se tornar percurso curricular, né? E na verdade é o que o próprio nome diz, né? Na verdade são vários, como se fossem vários caminhos que os alunos podem trilhar ao longo do curso, né? Com relação às disciplinas, diferentes disciplinas que podem ser cursadas e que no fim das contas vão, por conceito, né? Criar uma formação um pouquinho mais específica em uma área dentre as várias áreas que o curso pode abranger, né? Então, por exemplo, na engenharia elétrica nós temos várias, vamos chamar assim de grosso modo, sub-áreas, né? E essas sub-áreas elas são contempladas no curso através de grupos de disciplinas específicas, né? Que vão gerar um conhecimento um pouco mais específico daquela área. Tá? Esses, assim, grosso modo, esses seriam os conceitos certificados, né? Entendi, muito interessante. E, professor, escolher um certificado é obrigatório para se formar em Engenharia Elétrica? Dentro do curso da UFMG, sim, é obrigatório. Isso é pressuposto do projeto pedagógico do curso, né, das resoluções que regem os certificados e, novamente, né, agora, mais do que nunca, nas novas normas de graduação, né, existe a pressuposição de que os cursos ofereçam certificados e os alunos são obrigados a cursar um dos certificados, né. No caso da engenharia elétrica, essa questão é um pouco mais transparente, porque todos os alunos do curso, eles entram em um certificado específico, que é o certificado de sistemas de energia, né. Na hora que você faz a primeira matrícula, você é alocado ao certificado de sistemas de energia elétrica, né. No decorrer do curso, você pode ou se manter nesse mesmo certificado ou migrar para algum outro da sua escolha, tá? Mas os alunos são obrigados a formar um certificado. Certo. E a separação por essas sub-áreas, essas áreas de atuação, por meio de certificados, é algo comum nos cursos de engenharia elétrica fora da UFMG? Sim, não, isso é muito comum fora no UFMG, tanto né, em nível nacional quanto internacional, existem essas previsões de certificados. Obviamente, isso é implementado de forma diferente em diferentes instituições e diferentes cursos em cada instituição, né? Mas sim, isso é muito comum. Entendido. E, professores, agora talvez o professor Federico queira responder. Você considera que a especialização por meio desses certificados traz benefícios frente ao mercado de trabalho? Bom, eu considero que sim, porque o profissional que ele recebe uma certificação em uma determinada área, ele vai ser bem visto, ele vai ser uma garantia para o mercado de trabalho de que aquele aluno, então, profissional, uma vez formado, ele conhece bem, é uma garantia que ele conhece bem as atividades daquele processo, né? Então, eu acredito que sim. Certamente, concordo com o senhor.
E a partir de qual período do curso de engenharia elétrica pode-se escolher um certificado? E como o certificado é escolhido? Bom, se eu não me engano, o Wilton pode me corrigir aí, por favor. Como o Wilton falou, quando o aluno entra, ele já é alocado no certificado de sistema de energia, né? E depois do quinto período, na hora que ele está no sexto período, ele pode fazer a escolha de outro certificado. Não é isso, Wilton? Na verdade, o que a resolução diz é que é desejado que se complete todas as obrigatórias do sexto período, ou seja, o aluno estaria no sétimo período, né? Certo. O que tem acontecido muito, e para a gente poder flexibilizar um pouquinho a vida dos alunos, né, e também para igualar com relação às demandas dos certificados abertos, é que geralmente quando o aluno está no sexto período, mas ele já completou uma carga horária, se não me engano, acima de 115 horas, esse número tem que confirmar ele corretamente, mas quando ele já completa uma carga horária suficiente, a gente, mesmo ele não tendo completado todas as disciplinas do sexto período obrigatórias, a gente costuma aceitar o pedido dele, principalmente se ele já cumpriu alguma carga horária optativa, né, que são disciplinas que são previstas no curso desde o terceiro período, né? Existe carga horária prevista, alocada para execução das optativas, tá? Mas, grosso modo dizendo, né, de uma forma mais resumida, né, o aluno que está lá no sexto, que está no sétimo período já é garantido. O que está no sexto período vai ser feita uma análise das disciplinas que ele já cursou obrigatórias, mais a carga horária que ele já cumpriu, e dependendo dos parâmetros dele, né, o pedido vai ser aceito ou não, né? Quando ele não é aceito, ele é comunicado para solicitar novamente no período subsequente, né, para que ocorra um aumento da carga horária, tá? É isso. Entendido. Essa é uma dúvida bem comum dos nossos alunos de engenharia elétrica. A gente recebeu bastante. E, professores, o certificado agrega em atribuições junto ao CREA? Não. O CREA, veja, o curso ele tem que obedecer vamos dizer assim, especificações determinadas pelo Ministério da Educação, na forma de um documento chamado de Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs, né? E tem que atender, e ele é avaliado pelo CREA do ponto de vista mais de adequação ao mercado de trabalho e as questões envolvendo, né, o que se espera de um engenheiro, né? Nenhum dos documentos, eles especificam quais certificados devem ser realizados, e esse tipo de coisa. Eles não são rígidos com relação a essa definição, tá? Existe uma definição importante e muito desejável de que haja uma flexibilização curricular. Eles chamam genericamente com esse termo, que é subdividida, né, em flexibilização horizontal ou vertical, que na verdade se traduz nas várias alternativas que o aluno tem para cursar disciplinas obrigatórias e optativas, na verdade optativas, de formação livre, e agora também a gente tem das formações complementares abertas e das formações transversais, né? São alternativas diferentes que o aluno tem para cursar o seu curso, né, para realizar o seu curso e integralizar as horas, né. Nada disso se traduz em uma, vamos dizer assim, uma formalização em relação ao CREA, nem ao MEC, com relação a como você vai ser formado, tá? O engenheiro eletricista da UFMG, ele sai da UFMG como sendo engenheiro eletricista, genérico, ponto, né. Além disso, né, ao cursar um certificado, você recebe um documento certificando que você realizou aquele certificado, há registro no seu histórico escolar que você cursou tal certificado e no seu extrato de integralização também, né? Mas, formalmente, junto ao CREA, esses documentos, eles não são documentos oficiais do CREA, né? Então, não há diferença para eles com relação a isso, tá? Muito bem colocado, professor. E é possível fazer mais de um certificado? Caso seja possível, como proceder? Sim, é possível. Isso é estabelecido. Eu lembrei de uma coisa, né, que é importante em relação à pergunta anterior que você fez, né? Eu acho que fica mais claro da gente entender o seguinte: quando
Bom, existem outras profissões que possuem, eles não são certificados, eles são, eu esqueci o termo correto. Nossa, não vou conseguir lembrar aqui agora. Mas existem outras profissões em que diversas formações diferentes, elas são registradas no diploma do formando, né, e também nas entidades de classe e tal coisa. Tá no caso da engenharia elétrica, na verdade, acredito que todas as engenharias, elas não têm esse tipo de formalização. Com relação a múltiplos certificados, né, é possível sim fazer múltiplos certificados. As restrições impostas a isso, elas são determinadas nas novas normas de graduação, que elas dizem o seguinte: se você se formar no seu curso em um determinado certificado e você ainda tiver tempo disponível para integralizar uma outra formação, né, por exemplo, nós temos lá 17 semestres para integralizar o curso, né, e regularmente o aluno integralizaria em 10. Se o aluno conseguir integralizar lá em 10 ou em 11 semestres, né, e ainda tem lá 7 ou 6 de saldo, ele pode voltar, né, e fazer um outro certificado no próprio curso, né. Isso é chamado de... não é uma obtenção de novo título, não. Eu tenho que rever qual que é o termo correto também nas novas normas de graduação, mas é possível fazer outro, desde que você tenha tempo de saldo disponível para integralizar em relação ao saldo máximo do curso, né? Qual que é meio que o raciocínio disso? Desde que você não esteja gastando o tempo de uma outra pessoa que poderia estar, né, entrando lá no curso, né, ocupando uma vaga que poderia estar entrando, né? Ou seja, você já tem aquele tempo alocado para você, é possível sim e não tem problema nenhum, né? Como que isso é certificado depois, né? Para cada novo certificado que você for propor, né, você terá que fazer um novo conjunto de disciplinas que são especificadas daquele certificado, né? E ao terminar você vai receber um novo documento do colegiado dizendo que é um certificado mesmo, né, um documento assinado pelo coordenador dizendo que você cursou aquele certificado ou aqueles, né, tais que foram cursados. Tá? Então, fora a disponibilidade de tempo do aluno, não existe um número de certificados para que o aluno possa ter. Não. Grosso modo falando, você entra na instituição com 17 semestres de saldo, se você quiser ocupar esses 17 semestres, sem problema, não tem problema nenhum. Certo. Obviamente, né, só detalhando um pouco mais, também sem gastar muito tempo, que tem uma série de detalhes, obviamente toda vez que você faz uma reopção ou uma rematrícula de curso, isso depende da disponibilidade de vagas que o curso tem, né, da disponibilidade de pessoas querendo fazer, né, ou seja, a concorrência que você vai ter que, né, assumir e tal, mas que são situações corriqueiras, né, toda vez que a gente vai se propor fazer uma coisa desse tipo, a gente tem que enfrentar essas concorrências, né. Mas com relação ao tempo de integralização, não há restrição, desde que você tenha tempo dentro dos 17 semestres. Tá? Entendi. E, professores, qual a carga horária mínima que um aluno tem que ter e que tem que ter sido integralizada para que o aluno possa mudar de certificado? Você quer responder, Fred? Eu acho que são 180, mas eu tenho que conferir no documento aqui. Eu também não lembro de cabeça, não. Eu lembro dos certificados abertos entre o quinto e o sétimo período, e o certificado fechado do sexto para frente, né? Mas em termos de carga horária, eu não lembro. Essa é uma questão interessante até pelo seguinte também. Só para lembrar de vocês ficarem de olho nisso, a carga horária do curso total é de 3.600 horas. Mas a distribuição dessa carga horária ao longo dos semestres, ela varia de acordo com o percurso curricular ao que o aluno está vinculado, sabe? O percurso curricular é exatamente o planejamento de como que o curso é estruturado, né? Quais disciplinas vão ser realizadas no primeiro período, no segundo período e assim por diante, né? E isso varia de percurso para percurso, principalmente com relação à carga horária de optativas, né? Então, por exemplo, eu posso ter um percurso que tem previsto lá no terceiro período 60 horas de optativas, né? Uma disciplina de 4 créditos, e outro percurso que prevê 90 horas, né? Uma disciplina de 4 mais uma de 2, né?
Então, isso vai variar de percurso para percurso, e então é interessante ter conhecimento a respeito desses percursos, né, para ver como é que faz essa contabilização, tá? Entendi, certo. Interessante você ter mencionado certificados abertos e fechados. Qual é a diferença entre os dois? Tá. Os certificados fechados, que são chamados atualmente de percursos curriculares pelas novas normas de graduação, eles são os certificados que estão previstos na versão curricular do aluno, tá? Então, se você abrir se você falar no SIGA e pedir para baixar o documento da sua versão curricular, você vai enxergar como é que é a estrutura do seu percurso, tá? Talvez seja interessante eu colocar um exemplo aqui na tela, que eu consigo mostrar isso para vocês razoavelmente bem, tá? Pode Quer ser, ver? verdade. Deixa eu abrir dois documentos aqui que eu quero mostrar para vocês. Só um minutinho. Eu estou mostrando para vocês aqui um exemplo de um extrato de integralização de um aluno do curso, tá? Eu escondi o nome dele aqui para ele não ser identificado, né? Vocês estão enxergando aí? Sim, estamos sim. Então, isso aqui é um extrato de integralização, né? Vocês têm acesso a esse extrato, é o extrato de integralização completo, vocês têm acesso a ele no SIGA, né? Aqui, ó, e essa informação também está contida no histórico escolar, né? Aqui tem a versão do seu percurso curricular, nesse caso aqui é o D 2019-9, que é o último percurso do nosso curso, mais recente, né? Nós temos atualmente quatro percursos curriculares vigentes. Tá? Por que isso é dessa forma? Porque o aluno que entrou, que está mais atrasado no curso, que entrou há muitos anos, né, ele entrou em um percurso curricular, por exemplo, de 2014, e houve, por exemplo, em 2019, houve uma alteração de percurso curricular, todo mundo que entrou a partir de 2019-2 foi alocado no novo percurso, né? Então, existe o percurso de 2014, 2, por exemplo, né? E existe esse aqui de 2019, 9. Né? E aí, que eu tinha comentado, né? Dependendo do percurso curricular que você está, vai haver algumas diferenças, né, em relação às disciplinas que devem ser integralizadas, né? Então, aqui eu quero mostrar aqui no extrato de integralização para vocês, né, o que é essa tabela aqui, ó, que é a tabela de integralização curricular por grupo de atividades, né? E eu quero comparar isso com o percurso curricular, né, de 2019-9, né, que é esse que está aqui na tela também. Vocês estão conseguindo enxergar isso aí? Como é que está para visualizar? Aqui tá dando para enxergar sim, professor. Pode Dá para continuar. ver? Tá. Então, olha só, a gente está falando aqui de um extrato de integralização de um aluno que ele é um aluno que acabou de entrar no curso, então ele foi alocado em sistemas de energia elétrica, né? E aí, em sistema de energia elétrica, esse é um percurso que é pré-estabelecido pelo curso, né? Então, o que acontece? Ele tem aqui em sistema de energia elétrica, ele tem um conjunto de disciplinas obrigatórias para cursar, né? E um conjunto de disciplinas optativas para cursar, né? Dentro dessas optativas, ele tem atividades na área de humanas, optativas específicas do certificado, que a gente costuma chamar, vocês talvez tenham ouvido falar genericamente do termo G4, né, do grupo 4, que é o grupo de sistemas de energia. Então, tem disciplinas que são específicas, optativas desse certificado, além de obrigatórias do certificado, e tem disciplinas que são optativas, chamadas optativas gerais, são optativas de todos os certificados do curso, né, que são comumente chamados do grupo 9, ou G9, né. Então, essa estrutura, ela é controlada pelo que a gente chama de versão curricular do curso, ou relatório de versão curricular, né, que é um documento que vocês também conseguem baixar no SIGA, né, que vai dizer para você o seguinte: olha, se você está na versão curricular de 2019-9, você vai... então, aqui os vários percursos que existem, né, a formação complementar aberta A, B, né, o certificado em computação, controle de processos, eletrônica de potência,
Sistema de Energia e Telecomunicações, né? Então, nós temos 5 percursos curriculares fechados, que são esses que estão listados aqui, mais 2 percursos curriculares abertos, que é a Formação Complementar Aberta A e a Complementar Aberta B, né? E aqui vocês vão ter acesso também ao seguinte, né? Então, no primeiro período, né, tem tais disciplinas definidas, né? No segundo período também. A partir do terceiro período, vocês vão ver que já tem uma carga horária alocada à disciplina optativa de 60 horas, né, em cada um dos percursos, né? No quarto período, tem um conjunto de obrigatórias, mais uma carga horária de 60 horas também prevista para ser executada no quarto período, e assim por diante, né? Isso aqui é uma coisa interessante, que vejam que a partir do terceiro período existe previsão para vocês fazerem carga horária optativa. Mas, no terceiro período, vocês ainda não definiram qual que é o percurso curricular que vocês fizeram. Vocês só podem fazer isso a partir do sexto, sétimo período, certo? Só que você pode começar a cursar as disciplinas antes mesmo de fazer a troca do percurso. Não tem problema nenhum, tá? E aqui, então, tá também do quinto período, né, sexto período, tá? Até o sexto período, isso vai razoavelmente regular, tá? Tem um conjunto de disciplinas que são obrigatórias, mas uma carga horária que é alocada, né, prevista para cursar disciplinas optativas, né? A partir do sétimo período, a coisa começa a ficar um pouco mais misturada, né? Eu tenho aqui conjuntos de disciplinas que são obrigatórias, por exemplo, se não me engano, processamento de sinais, por exemplo, é uma disciplina obrigatória para todos os percursos, né? Mas eu teria que pegar o outro documento meu ali que está aqui, Fundamentos de Redes de Comunicação. Se não me engano, é obrigatório também. Enfim, eu tenho aqui um conjunto de disciplinas que é obrigatório para todos os percursos, mas aqui já começam a aparecer disciplinas que são optativas para alguns percursos e obrigatórias para outros, tá? Eu não vou lembrar de cabeça isso aqui, obviamente, eu tenho isso documentado aqui em um outro documento, né? A partir do oitavo período, né, a gente tem uma carga de obrigatórias, né, de laboratório de acionamentos elétricos, e aqui já começa uma carga horária mais flexível, tá? Então a gente começa a perder carga horária obrigatória e começa a inserir carga horária que seja de disciplinas optativas, exatamente o que a gente espera, né? À medida que o aluno vai chegando mais para o final do curso, ele vai começar a moldar o curso de acordo com o que ele faz, né? Com o que ele quer, né? E aí o nono período mais ainda, né? No nono período a gente tem basicamente gestão de projetos tecnológicos, e o resto é tudo optativa, e no 10º período a gente tem TCC, e lembrando que o estágio curricular está aqui entre o nono e 10º também, como obrigatório, e o resto é optativo, né? Então, esse documento ele vai listando para a gente como é que o curso é do primeiro ao 10º período, né? Passou do 10º período, né, nessa tabela aqui para baixo, ó, aqui é estágio curricular, mas dessa tabela aqui de atividades sem período sugerido, essas são todas disciplinas optativas do curso, né? Então é isso, né? Esse documento aqui seria mais ou menos o documento de referência, né, para que vocês entendessem, né, como é que o curso funciona. Eu quero mostrar para vocês mais um documento que é o seguinte. Isso foi disponibilizado para vocês ou no Moodle ou no site do colegiado, pela Laísa, tá? Como que é a estrutura do curso atualmente, né, em termos aqui de período em período, né, aqui estão as disciplinas obrigatórias de todos os percursos, né? Aqui estão as disciplinas com os pré-requisitos entre cada uma, né? E aqui tem uma tabela com as obrigatórias, as obrigatórias gerais e as obrigatórias de cada certificado, tá? Listados aqui, né? E existe um outro documento também, que é um documento que lista como é que estão organizados os percursos, tá? Então aqui estão as tabelas dos percursos estabelecidos, né? As disciplinas obrigatórias e optativas de cada percurso, tá? Então, por exemplo, o percurso de computação, né, quem vai fazer computação tem que cursar obrigatoriamente engenharia de software e fundamentos de rede de comunicação, né? Isso vai completar uma certa carga horária. Além disso, existe um conjunto de disciplinas optativas que ele pode cursar para completar a carga horária de optativas daquele percurso, e além disso, ele tem que fazer disciplinas optativas gerais também, né? Então, como é que isso aparece lá no extrato de integralização? Vou pegar aqui o extrato de sistemas de energia, controle de processos,
eletrônica de potência, sistemas de energia. Então, ó, o percurso de sistemas de energia, ele tem 2 disciplinas que são obrigatórias, análise de CEP e transitórios. No extrato de integralização do aluno, isso aparece aqui como obrigatórias, ó. Então, são 120 horas correspondentes a essas 2 disciplinas aqui, né? Tem um conjunto de disciplinas optativas, né, que aparecem aqui no extrato de integralização como sendo aqui, ó, optativas 4, entre 450 e 840 horas, no mínimo 450 horas optativas desse percurso, né, e além dessas 450 horas, o aluno tem que cursar mais optativas gerais, que são optativas, né, de todos os percursos e tal coisa, até integralizar essas 840 horas que ele tem que fazer aqui, mais atividades diárias de humanas, né? Então, a contabilização é feita dessa forma, né? E esses 2 documentos ajudam a gente a entender como é que é a estrutura do curso, tá? Voltando à pergunta, né? Uma resposta extremamente longa, né? Mas voltando à pergunta que você tinha feito, as diferenças entre percursos fechados e abertos. Os percursos curriculares fechados, eles são esses 5 listados aqui, né? Computação, controle, eletrônica de potência, sistemas de energia e telecomunicações. Eles já estão pré-definidos, eles têm uma estrutura curricular pré-definida em termos de disciplinas obrigatórias e optativas, tá? Carga horária de cada classe de disciplinas e assim por diante. Então, o aluno não tem como alterar isso, né? A única coisa que ele pode fazer aqui é escolher quais optativas, dentre essas que estão disponíveis aqui, quais que ele quer cursar, né? Num percurso aberto, que a gente chama de formação complementar aberta, tá? Aí não, aí o aluno vai montar essa estrutura para ele, junto com um professor tutor, tá? E aí o que acontece? Existem alguns requisitos específicos, tá? Essa resposta já está ficando um bocado longa, eu não quero me alongar muito mais, mas existem alguns requisitos específicos em relação à carga horária dessas disciplinas que vão ser montadas, né? Em relação à impossibilidade delas fazerem parte da versão curricular do curso, ou seja, elas não podem fazer parte do curso, tem que ser disciplinas de outros cursos, né? Como que essas disciplinas são cursadas e assim por diante, né? Mas é essa basicamente a diferença, né? A formação complementar aberta, o aluno vai montar essa estrutura aqui com o auxílio de um professor tutor para ele, né? Além disso, eu acho importante lembrar que a universidade também oferece a formação transversal, né? Que são, grosso modo, é como se fossem percursos curriculares montados com uma estrutura parecida com essa aqui, mas que não foram montadas pelo próprio curso, né? Então, elas foram montadas, por exemplo, né, um grupo de professores da engenharia elétrica forma um grupo de formação transversal e monta uma estrutura curricular para eles, né? E aí o aluno pode escolher fazer aquele percurso de formação transversal também, composto de disciplinas que não fazem parte do curso também, né? E ele vai ter uma formação específica em uma outra área um pouco mais diversa em relação à engenharia elétrica, tá? Ok, professor, muito bem explicado. E esse processo de montagem que o senhor citou no finalzinho, como que acontece? Como que eu Desculpa, escolho um certificado aberto? um certificado aberto? Essa Isso. escolha é feita através de uma conversa com um professor tutor, tá? Veja, a resolução do colegiado, ela diz o seguinte: o aluno ele vai fazer uma proposta de um certificado aberto que interessa para ele, né? O colegiado vai alocar 2 professores tutores para ajudá-lo a montar essa estrutura, né? Depois de feito o projeto, né, esse projeto é enviado para o colegiado para avaliação novamente, né, e uma vez aprovado, o aluno, são tomadas as outras atitudes para que o aluno possa realizar essas disciplinas e tal coisa, né. Na prática, é muito mais simples o aluno fazer o seguinte: olha, eu tenho interesse em uma área qualquer, né, que tem, aí teria que ter alguma, isso é importante, tá, tem que ter um vínculo justificável com engenharia elétrica, né? Obviamente, a gente não pode fazer um certificado aberto a bel prazer, né? Se você tem interesse em uma área específica e você acha que esses certificados que nós já temos, eles não atendem às suas demandas, você pode procurar um professor e levar a proposta para ele,
tá? E verificar se ele quer tutorar essa proposta sua, tá? Se ele se interessar, vocês vão se juntar e montar um documento que estrutura aquele certificado seu, tá? Esse documento, ele é feito, existem alguns certificados que estão rodando aí, a gente tem várias formas de obter alguns modelos, né, de como deve ser feito, mas é um documento mesmo, tá, que estrutura, justifica por que aquele certificado está sendo proposto, qual que é o objetivo dele, né, em base em que ele tá se baseando, né, no fim das contas, e no final ele vai montar uma estrutura de disciplinas que vão ser cursadas para cumprir aquela carga horária, né. Parte dessa carga horária, 16 créditos, deve ser cursada em disciplinas que não fazem parte do curso de engenharia, então essas disciplinas não podem constar do currículo do curso, exatamente porque elas são disciplinas abertas, né? E o restante da carga horária, até completar, se não me engano, 38 créditos, podem ser disciplinas optativas do próprio curso ou disciplinas cursadas em outros cursos da universidade também, né, mas que servem para completar, integralizar o que seria alguma coisa parecida com as disciplinas de optativas gerais, tá? Então a gente teria um grupo de disciplinas de 16 créditos de obrigatórias do certificado aberto e o restante de optativas gerais do certificado aberto, tá? Então, quem tiver interesse de fazer, o princípio, né, o primeiro passo é procurar um professor que esteja interessado em tutorar, em montar esse curso, né, e tutorar a sua execução, tá? Entendido, professor. E esse tutor de um certificado aberto, ele precisa ser necessariamente do colegiado de elétrica? Não, ele precisa ser necessariamente do departamento de engenharia elétrica ou departamento de engenharia eletrônica, né? O colegiado é um grupo muito pequeno de professores, né? Nós temos o coordenador, o sub, 3 representantes do departamento de elétrica e 3 representantes de eletrônica, né? E mais alguns representantes, né? Um representante de física, computação, matemática e os representantes do Grêmio. Eu acredito que eu não tenha esquecido de ninguém. Mas os tutores dos certificados abertos podem ser qualquer professor dos 2 departamentos, tá? Também não é incomum ter um professor de um dos 2 departamentos, mais um outro professor por exemplo, da computação, ou, né, existem certificados, a gente tem certificado de processamento de música, né? Ou seja, eu posso ter professores de outros departamentos na instituição também, tá? Dentro do departamento de engenharia elétrica e eletrônica, a gente tem próximo de 100 professores, né, somando os 2 departamentos, que podem ser escolhidos para tutorar os certificados abertos. Bacana, interessante. Eu acho que com essa pergunta a gente encerra a nossa primeira parte da roda de perguntas. Agora a gente vai para as perguntas específicas e enviadas pelos próprios alunos. Antes da gente começar, tem alguma coisa que vocês, professores, queiram acrescentar nas suas respostas ou a gente pode passar para frente? Professor Fred? Por mim, tudo bem, podemos seguir. Por mim também. Eu estou achando que eu estou falando até demais. Deu bem cansativo, né? Capaz. Não tem problema, não. Então, partindo para a nossa primeira pergunta, para saber se uma disciplina se enquadra em FCA, Formação Complementar Aberta, o documento Matriz Curricular da Elétrica é o melhor documento para consulta ou existe uma... E se sim, existe alguma versão mais atual que a de 2010? Respondendo as 2 perguntas ao mesmo tempo, tá? Não, o documento padrão que você vai usar é esse documento que eu mostrei que apresenta qual que é a sua versão curricular, tá? Esse documento aqui, ó. Só um instantinho. Esse documento aqui. Relatório de versão curricular, tá? Se você está propondo um certificado aberto, as disciplinas do certificado que vão ser classificadas como formação complementar aberta, elas não podem fazer parte desse documento, tá? Mesmo que elas sejam optativas, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu vou lá para a tabela de optativas, né? Disciplinas que não tem, digamos que você queira cursar linguagem de programação dentro do seu certificado aberto, DCC 024. Essa disciplina aqui, ela não pode entrar como aqueles 16 créditos, tá, do certificado aberto. Por quê? O certificado aberto, ele
pressupõe o curso de disciplinas que não fazem parte da versão curricular do curso. Então, ela poderia ser classificada como uma disciplina optativa de geral, G9 do certificado, tá? Mas não a disciplina daqueles 16 créditos de dentro do certificado, tá? Então, o melhor documento que você pode ter para fazer essa consulta é esse relatório aqui da versão curricular. Entendido. E seria possível colocar mais 16 créditos como FCA? E se fosse o caso, é obrigatório que eu realize todos os créditos previstos, uma vez colocados nas disciplinas? Sim, você pode classificar suas disciplinas no seu projeto com mais 16 créditos de disciplinas como sendo FCA, tá? O que vai acontecer é que quando isso cair no sistema, no SIGA, né, ele está programado para reconhecer aqueles 16 créditos, e ele vai enquadrar esses 16 créditos dentro de uma dessas tabelas do seu extrato de integralização automaticamente. O que você fizer além disso vai ser enquadrado como disciplina ou de formação livre ou de optativa geral G9, tá? Se for enquadrado como formação livre, basta você fazer um pedido de reenquadramento lá no colegiado que a gente faz a migração isso para G9 de novo, tá? E você vai, no fim das contas, você vai integralizar a carga horária prevista no certificado. Agora, o enquadramento que o SIGA faz é no máximo de 16 créditos, tá? Entendi. E, professor, uma próxima pergunta. Se alguma disciplina que eu previ na proposta não for mais ofertada, ou mudar de código, eu posso mudar de disciplina ou colocar um adendo na proposta? Sim, você deve, né? Isso acontece bastante, tá? Infelizmente. Uma das questões que a gente tem que entender quando a gente está propondo um certificado aberto é que é o seguinte: as disciplinas dos certificados fechados, essas disciplinas que constam na versão curricular do curso, principalmente as obrigatórias, tá? Elas devem ser ofertadas pelos departamentos. Existe uma obrigação, tá? O departamento, quando a gente vai montar a estrutura do curso, né, uma das coisas que é demandado pelos departamentos é uma carta de anuência, que diz o seguinte, né, a gente está colocando a disciplina, vamos colocar, deixa eu pegar um aqui, sistemas nebulosos como obrigatório do certificado de computação, certo? Vocês aceitam que isso seja feito, né? O departamento tem que dizer, sim, eu aceito, porque ele está se comprometendo a ofertar aquela disciplina daí para frente, né, enquanto ela for componente do curso, né, porque ela é uma disciplina obrigatória de um certificado, certo? No certificado aberto, quando você escolhe uma disciplina de um outro curso, por exemplo, né, para colocar no seu certificado, você está assumindo o risco de que aquela disciplina seja ou não ofertada depois, né? Por quê? Não existe uma demanda de anuência do departamento, tá? Então, isso acontece bastante, né? Às vezes uma disciplina é ofertada no primeiro semestre do ano e não é ofertada no segundo, ou então ela é ofertada, né, foi ofertada até 2 semestres atrás e depois o departamento deixou de ofertar e, sei lá, talvez não seja ofertada nunca mais e tal. Então, nesses casos, é preciso, né, vai ser necessário fazer uma revisão do projeto do certificado, da proposta que foi feita para o colegiado, né? E isso acontece também com bastante frequência. Então, o aluno volta lá no tutor, né, os dois discutem a situação, determinam como é que isso vai ser reposto, né, qual disciplina que vai ser colocada no lugar para cumprir aquela carga horária, né, é feita uma retificação. A proposta do certificado aberto, ela tem uma tabela, né, dizendo quais disciplinas que são as do certificado e quais são as optativas, né, é feita uma reformulação dessa tabela e é enviado novamente para o colegiado para nova avaliação e tal coisa, né. Então, existe esse risco. Quando a gente fala um certificado aberto, é importante saber que existe esse risco das disciplinas poderem ou não ser ofertadas de forma dinâmica, né, assim, a disciplina pode ser extinguida para sempre, ou ela pode ser ofertada de tempos em tempos, sem garantia nenhuma, né? Então, o aluno tem que estar meio que ciente de que, vamos dizer assim, né, ele está assumindo aquela situação, tá? É isso. Entendido. Tem um outro problema grave, tá? O que eu acho importante ressaltar é o seguinte, tá? Você também está assumindo que você está concorrendo com os outros alunos
Porque alguns alunos, alguns certificados, por exemplo, a gente já viu isso, né? Um aluno coloca uma disciplina no certificado que não faz parte da grade da engenharia elétrica, mas ela faz parte da grade de obrigatórios de um outro curso. Tá? Por exemplo, né? Eu vou pegar aqui, digamos que, algoritmos e estruturas de dados 1, que é uma disciplina obrigatória do curso de ciência da computação e não é mais para elétrica, né? Aí o aluno, né, decide, eu quero colocar EDS 1 aqui no meu FCA, né? Bom, você vai estar abrindo uma concorrência com uma disciplina que é obrigatória do curso de ciência da computação, no caso, uma disciplina do primeiro período do curso, então a demanda para ela é muito grande, né? Então, você está assumindo um risco de não sobrar vaga para você fazer essa disciplina, talvez nunca, né? Então, é preciso tomar cuidado com essas questões para escolher bem as disciplinas, né? Para evitar o risco de não ter vaga e assim por diante. Tá? Entendi. Parece um processo bem complexo, né? Bom, A professor, primeira partindo vez, para a a próxima. primeira vez que é complexo, mas vamos lá. Entendi. Bom, partindo para a próxima, você já mencionou elas, mas qual é a diferença entre as trajetórias de formação aberta A e formação aberta B? Tá. Essa decisão de criar duas trajetórias, ela foi uma decisão tomada quando o projeto pedagógico de 2010, que é o que está vigente agora, ele foi enviado para aprovação na Pró-Reitoria de Graduação, né? Naquela época houve uma discussão a respeito, né, dos certificados abertos que já estavam vigentes, né? A respeito se eles seriam pré-estabelecidos ou abertos mesmo e tal, né? E então, para contornar essa questão, sugeriram que fossem criados, na verdade, a proposta foi feita de uma criação de 3 certificados abertos diferentes, com diferentes cargas horárias de integralização, né? Então, foi isso que foi feito, e na verdade foram criados só 2, né? Isso também aparece aqui nesse documento aqui da versão curricular. Né? Se vocês derem uma olhada aqui no início, a gente tem uma formação complementar aberta a... isso aqui, na verdade, vai aparecer lá na tabela de integralização. Só um instantinho. Aqui, ó. A gente tem uma formação complementar aberta aqui, ó, que tem... 240 horas, né, ou 16 créditos em disciplinas da formação complementar aberta e o restante, né, em optativos gerais, e tem uma opção de 300 horas, né, que é uma disciplina a mais de 60 horas. Essa primeira aqui, ó, que é a formação A, são 4 disciplinas de 4 créditos. Tá? E na formação B, seriam 5 disciplinas de 4 créditos, né, ou alguma coisa entre isso, né, até completar 300 horas. Então existem essas duas possibilidades, tá? E implementadas no sistema, tá? Por quê? Para poder flexibilizar mais ainda, né, a possibilidade, a tal da formação complementar aberta, tá? Se vai ser A ou B é uma decisão do aluno com o seu tutor, né, e na forma como ele vai implementar a proposta do projeto, né, e a grade de integralização, aquela tabela de integralização que eu citei para vocês, tá? Até o momento, todas as FCAs que a gente tem, elas são do tipo A, tá? Ou seja, 240 créditos. Mas existe a possibilidade também de fazer do tipo B. Tá? É só isso. Entendido. Um recurso bem interessante. Uhum. Bom, professores, um aluno perguntou: estou fazendo disciplina de 2 certificados diferentes, sendo o principal sistema de energia. Neste caso, faço o requerimento de duplo certificado ao final do curso ou existe algum procedimento a ser feito antes? Ao final do curso. Não tem como você pedir o duplo certificado sem ter integralizado, né, as disciplinas, tá? Então, é preciso integralizar primeiro, tá? Isso acontece com uma certa frequência, não é muito frequente não, mas acontece com uma certa frequência com certificados de sistema de energia e, se não me engano, eletrônico de potência, tá? Que tem um conjunto de disciplinas bastante... Existe uma sobreposição grande, tá? Em relação às disciplinas optativas, tá?
E aí, o que acontece? Isso volta e meia aparece um aluno querendo o duplo certificado, é só, né, na hora de integralizar o curso, fazer uma solicitação para o colegiado, através de... Hoje em dia está sendo através de e-mail, né, mas assim, em regime normal, a gente faria isso de forma presencial, o aluno iria lá na secretaria, né, registraria um pedido formal, seria solicitada uma análise de um professor. Tipicamente, os tutores dos certificados fazem esse tipo de análise, né, para avaliar se houve integralização das horas nos dois certificados. Se a análise vier positiva, né, o colegiado emite um certificado que diz que o aluno cursou, emite um documento, né, dizendo que o aluno cursou tais e tais percursos curriculares, né, então ele está apto a atuar nos dois percursos. Tá? Para outros percursos que são um pouco mais diversos, né, ou diferentes entre si, aquela história que a gente volta àquela história que a gente estava conversando antes, né? O caso do aluno querer fazer mais de um certificado vai depender do tempo de integralização que ele ainda tem, né? E do tanto que ele quer investir nesse novo certificado, porque isso envolveria cursar mais disciplinas, um grande número de disciplinas, né? E aí, bom, é uma decisão do aluno, claro, né? Certo. Ok. Professor, uma próxima pergunta que a gente recebeu é se é possível criar um percurso baseado em otimização e controle. Otimização e controle. Olha, é possível criar uma formação complementar aberta em otimização e controle. É preciso tomar um cuidado aí, nesse caso específico, porque nós já temos um certificado fechado em controle, né? Se o aluno for montar uma FCA em otimização e controle, ele vai ter que conseguir inserir um conjunto de disciplinas que não fazem parte, né, da versão curricular dele, para montar esse certificado, né? Ou seja, nenhuma dessas disciplinas que já fazem parte do percurso de controle, que é um certificado fechado, podem entrar no certificado aberto dele. Tá? Desde que ele consiga atender essas restrições, é possível sim, é possível montar um FCA da forma que vocês quiserem. Professor, uma outra pergunta que a gente recebeu é que, além das disciplinas obrigatórias do certificado de sistema de energia, quais são as disciplinas optativas mais importantes a se fazer? Do certificado de sistemas de energia? É, Frederico, você quer se comprometer com isso aí? Eu nem saberia Não, colocar. mas isso aí eu tô brincando que é o seguinte, assim, se eu disser que tal disciplina é mais importante do que a outra, o professor da disciplina ele vai querer me matar. Pois é, Por enquanto, exatamente gente. o que eu ia Mas, dizer. veja bem, não existe disciplina mais importante, né? Assim, o certificado de sistemas de energia tem aquele rol de disciplinas listadas ali e aquilo ali depende do gosto do aluno, né? O que ele pretende para o curso dele, né? Eu diria o seguinte: se o aluno está com dúvida em relação a quais disciplinas cursar em um determinado certificado fechado, a melhor pessoa para conversar sobre isso é o tutor do certificado. Tá? Seria meio enviesado da minha parte, né? Assim, recomendar uma disciplina em relação a outra e até meio antiético. Tá? Então, sugiro uma conversa com o tutor, vai resolver o problema dele. verdade, você tem toda razão. Toda razão. Muito bem colocado. Bom, com isso a gente chega ao final das nossas perguntas. Perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa a acrescentar nas respostas que vocês tiveram até agora. Professor Federico? Wilton. Não, eu não tenho nada a acrescentar, não, mesmo porque eu sou muito inexperiente ainda nessa função, eu preciso aprender mais. Okay. Não, gente, esse é um aprendizado longo, tá, Federico? Assim, eu sei como é que você como é que a gente se sente nesse início, tá? A quantidade de informações é muito grande, mas como qualquer aprendizado longo, o tempo dá conta dele, tá? É verdade. Né? Eu queria dizer para vocês, Vinícius e Thiago, que eu achei extremamente interessante e importante vamos dizer assim, essa atitude do PET, né?
iniciativa do PET em relação a criar essas discussões e tal. Isso ajuda muito o colegiado na comunicação com os alunos, tá? Nessa interação. Eu gosto muito dessa forma de interagir com vocês, e eu pelo menos acredito que a gente sempre manteve uma relação muito rica com o Grêmio, tanto que eu citei o Grêmio no início, né? E agora com essa iniciativa do PET é mais uma ajuda que é muito bem-vinda para a gente, tá? O curso ele tem uma estrutura curricular difícil de entender realmente, tá? Eu entendo que essas dúvidas surgem para os alunos muito frequentemente. Então é importante, né, essa comunicação para ajudar a divulgar essas informações, tá? E eu queria dizer que muita coisa vai mudar também nos próximos anos, tá? Porque existem, na verdade, 3 demandas sobre os cursos da instituição para alterações, tá? Dos projetos pedagógicos, tá? Então as coisas tendem a mudar um pouquinho também nos próximos anos, tá? Mas enfim, o que tá sendo executado agora nesse momento é essa situação que a gente está discutindo hoje, tá? Então, que bom que a gente está tendo a oportunidade de ter essa conversa, e espero que vocês consigam colher bons frutos, né, nessa iniciativa que vocês estão com ela, tá? O colegiado, ele se mantém, né, aberto a discussões, tá, e a esclarecimento de dúvidas. Se a gente puder ajudar, tá, mais e mais em outros momentos, sintam-se à vontade para entrar em contato, tá? É isso. Com toda certeza. A gente agradece também a disponibilidade dos senhores de se oferecer aqui para dar as informações e esclarecer essas dúvidas, nossa e dos alunos que a gente recolheu também. O grupo também agradece a todos os alunos que enviaram as perguntas, e foi um prazer conversar com vocês. Parece que chegamos ao fim das nossas perguntas. Tá, joia, gente. Muito obrigado, boa tarde. Um abraço para todos. Ok, obrigado. Um abraço.